Ele teria dito a seus amigos que gostava de beber sangue e começou a usar um frasco de sangue pendurado em um cordão. Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e você está no Mentes Sanguinárias. No dia 23 de abril de 2006, um menino foi brincar na casa do amiguinho Tyler Jacob Richardson, de 8 anos. Ele tocou a campainha, esperou, mas ninguém atendeu. Ele colocou o rostinho na janela para olhar para dentro da casa. E então ele viu uma cena certamente inesquecível. Deitado no chão do porão, um corpo sem vida. Muito assustado, então ele correu de volta para casa e avisou a mãe, que imediatamente chamou a polícia. Essa é a história de Jasmine Richardson, de 12 anos, a assassina mais jovem do Canadá. Medicine Hat é uma cidade pequena em Alberta, no Canadá, com uma população de cerca de 63 mil habitantes. O que é interessante sobre esta área é que Medicine Hat é considerada uma das 50 cidades mais perigosas do Canadá, então este não seria necessariamente um ótimo lugar para criar seus filhos. No entanto, as coisas poderiam ter sido muito piores e, no geral, a família Richardson parecia estar indo muito bem. Infelizmente, pouco se sabe sobre a família, apenas que era composta por Mark Richardson, o pai, de 42 anos, sua esposa Deborah, de 48 anos, e de 2 filhos, o caçula Tyler Jacob, de 8 anos, e a primogênita, Jasmine Richardson, de 12. Acredita-se que a família de Jasmine era muito estável e muito típica da época. Ela nunca se queixou de problemas em casa e os familiares e amigos dizem que tudo parecia estar completamente normal para a família. Mas Jasmine Richardson sempre se sentiu como se não se encaixasse. Isso a levou a adotar um estilo gótico, muitas vezes vestindo preto e usando maquiagem pesada. Até então, a família e os amigos não tinham nada além de coisas boas a dizer sobre Jasmine. Ela gostava de escutar rock e acabaria conhecendo seu primeiro namorado em um show de punk rock. O comportamento de Jasmine então mudou, com ela se tornando mais irritadiça e desobediente. Parece que, na maioria das vezes, todos ao seu redor culpavam seu namorado mais velho por sua rebeldia. Jeremy Allen Steinck teve uma vida muito mais complexa do que a de Jasmine. Ele teve que suportar um destino muito diferente em sua juventude. Sua mãe era uma alcoólatra furiosa que parecia incrivelmente infeliz com o rumo que sua vida tomara. Depois de deixar o pai de Jeremy, ela começou a namorar novamente e seu novo parceiro começou a agredir Jeremy, enviando-o para um caminho muito sombrio. O infortúnio de Jeremy aconteceria em casa, mas também o seguiria para a escola. Muitos de seus colegas de escola implicavam com ele e o xingavam. Por todos os meios, Jeremy não tinha escapatória e nenhuma maneira de fugir de seu abuso. Disse que, por volta dos 13 anos, Jeremy caiu no fundo do poço. Ele desenvolveu a crença de que era um lobisomem de 300 anos, chamado Soul Eater, que quer dizer comedor de almas em português. Ele teria dito a seus amigos que gostava de beber sangue e começou a usar um frasco de sangue pendurado em um cordão, mas não se sabe de onde veio e nem a quem pertencia originalmente. Quando conheceu Jasmine, Jeremy já havia tentado tirar a própria vida pelo menos uma vez. Depois que Jeremy e Jasmine se conheceram no show de punk rock, os dois se deram bem imediatamente. Eles começaram um relacionamento logo depois, mas os pais de Jasmine não aprovavam seu namoro por motivos óbvios. Ele tinha quase o dobro da idade dela. Claramente, ele era um estuprador, um predador de 23 anos abusando de uma criança de 12, que se achava crescida demais. Steinck não era muito atraente e era burro como uma porta, mas dava a impressão de ser uma espécie de líder dos desajustados, exatamente o que Jasmine estava procurando naquela época. Aqueles que nunca se envolveram com uma subcultura simplesmente não entenderiam. Eles eram góticos punk, gostavam de jogos de RPG e vampiros. Sabemos que na época em que ela conheceu Jeremy, Jasmine ficava navegando por fóruns de mensagens relacionados a vampiros online.
Parece que ela se interessou muito pelo ocultismo e outros assuntos incomuns, sendo a maioria desses assuntos particularmente sombrios. No entanto, temos que ter em mente que esse caso começou a chegar às manchetes em 2006, no início da mania crepúsculo, que deixou todos interessados em vampiros e lobisomens. Há uma chance de que ela tenha sido simplesmente cativada por uma série de livros populares e tenha se envolvido profundamente com vampiros e lobisomens. No entanto, isso é apenas um palpite, e a menos que Jasmine decida vir a público algum dia e revelar mais informações sobre si mesma, realmente não saberemos com certeza. As coisas entre Jasmine e Jeremy ficaram tão sérias que os pais dela a proibiram de vê-lo novamente. Eles confiscaram o computador dela e o quebraram em pedaços depois de perceber a intensidade de seu relacionamento. Mas isso provaria ser um erro fatal. Os dois afirmavam que estavam perdidamente apaixonados um pelo outro. Por isso, quando Jeremy descobriu sobre a decisão dos pais de Jasmine de nunca deixá-los se verem novamente, ele perdeu a paciência e começou a postar comentários incrivelmente preocupantes online. Em 3 de abril de 2006, Jeremy postou um poema em uma rede social popular no Canadá. Pagamento. Os pais da minha amada são totalmente injustos. Eles dizem que realmente se importam. Eles não sabem o que está acontecendo, apenas presumem. Como sua ganância continua a consumir. Ela está lentamente ficando louca. Ela continua a agradecer que eu vim para sua vida para ajudá-la e para parar o que eles continuam tentando gritar. É tudo besteira total. Suas gargantas eu quero cortar. Eles vão se arrepender da merda que fizeram. Especialmente quando eu cuidar para que eles sumam. Eles devem pagar por sua insolência. Finalmente haverá silêncio. O sangue deles será o pagamento. Isso parece um plano muito claro, sugerindo que Jeremy queria tirar a vida dos pais de Jasmine. No entanto, a polícia diz que tem motivos para acreditar que Jeremy não foi o mentor do plano. Em vez disso, eles têm mensagens de texto que provam que Jasmine foi quem primeiro sugeriu tirar a vida de seus pais. A polícia revelou 2 mensagens de texto entre os dois, nas quais Jasmine explica que ela tem um plano para eles ficarem juntos. Ela disse: "Começa comigo matando-os e termina comigo morando com você." Jeremy imediatamente pulou a bordo e enviou a ela uma mensagem em resposta dizendo: "Bem, eu amo seu plano, mas precisamos ser um pouco mais criativos com detalhes e outras coisas." Não muito tempo depois, Jasmine parece ter começado a falar abertamente sobre seu plano com os amigos na escola. Parece que quase todos os seus amigos sabiam de seu plano, mas nenhum deles tinha motivo para acreditar que ela estava falando sério. De acordo com a polícia, cada um dos amigos sentiu como se ela estivesse simplesmente brincando, ou apenas não acreditaram nela. Foi relatado que na noite anterior ao ataque, os dois decidiram se encontrar e assistir a um filme juntos. Não se sabe como eles conseguiram se encontrar contra a vontade dos pais de Jasmine, mas é relatado que eles assistiram ao filme Assassinos por Natureza, de 1994. Na trama, o namorado mata os pais da namorada para que ela pudesse se livrar do controle deles e morar com ele. Aliás, esse filme, escrito por Quentin Tarantino e dirigido por Oliver Stone, é interessante, mas bem problemático, pois inspirou vários casos de crimes reais, inclusive o famoso tiroteio no Colégio Columbine, em 1999. Eric Harris e Dylan Klebold, os atiradores, fizeram várias referências ao filme em suas anotações antes de cometerem o ataque. Jeremy tinha começado seu dia bebendo cerveja, vinho e cheirando cocaína. À noite, assim que Jasmine deu o sinal de que a janela da casa estava aberta, Jeremy foi ao seu encontro. Ele estava vestido todo de preto, com uma máscara de esqui cobrindo o rosto. Os pais de Jasmine, Mark e Deborah, estavam dormindo, mas um barulho acordou a mãe. Ao sair da cama e ir para o porão, Jeremy começou a atacá-la violentamente com uma faca. Imediatamente depois, Mark foi atacado. Ao ouvir a esposa gritar, ele correu para o porão para tentar lutar contra Jeremy. Embora tenha conseguido revidar enquanto empunhava uma chave de fenda,
Infelizmente, isso não foi suficiente para afastar seus algozes. Jasmine correu para o quarto do irmão, provavelmente a princípio para tentar acalmá-lo, pois ele estava com medo. No entanto, Jeremy a encontrou na entrada do quarto de Tyler e os dois encurralaram o menino. Eles decidiram que não poderiam deixá-lo viver. Em uma entrevista, Jasmine disse: "Eu não tinha a intenção de matar meu irmão, mas o matei apenas para protegê-lo de crescer como um órfão." Jasmine esfaqueou mortalmente Tyler, de 8 anos, no peito, e em seguida Jeremy cortou sua garganta. Imediatamente após o crime, Jeremy saiu de cena e foi para o trailer em que morava, deixando Jasmine sozinha em casa com seus pais e irmão mortos. A menina chamou um táxi para buscá-la em casa em 25 minutos. Nesse meio tempo, ela mexeu na bolsa da mãe, pegou um cartão de banco e desceu a rua até este posto de gasolina para sacar dinheiro no caixa eletrônico. Ela então entrou no táxi e seguiu para o trailer de Jeremy. O taxista testemunhou que a jovem que ele levou ao estacionamento de trailers na madrugada de 23 de abril parecia calma e fria, e ele certamente não teria imaginado que ela tivesse acabado de participar do assassinato de sua própria família. O casal então fugiu com a ajuda de Casey Lancaster, uma amiga de Jeremy, para a pequena cidade de Leader, em Saskatchewan, a 130 quilômetros de distância. Casey mais tarde seria acusada de cúmplice por ajudá-los a fugir. À 1 da tarde do dia 23 de abril, os corpos dos 3 membros da família Richardson foram encontrados em casa, depois que um amiguinho de Tyler tocou a campainha e ninguém atendeu a porta. O menino olhou pela janela e viu o que acreditava ser um corpo no porão. Ele correu para casa e contou à mãe, que então chamou a polícia. Um policial chegou à casa em minutos e confirmou que havia pelo menos um corpo no porão. Ele imediatamente pediu reforços e iniciou tentativas de resgate para tentar salvar a família, mas já era tarde demais. A polícia e os vizinhos tinham motivos para acreditar que a família inteira tinha sido atacada, mas, estranhamente, a filha mais velha não se encontrava entre as vítimas. Inicialmente, a polícia pensou que ela poderia ter sido sequestrada e mantida em cativeiro pelo invasor. No entanto, não demoraria muito até todos descobrirem que a verdade era muito mais assustadora. Os peritos coletaram impressões digitais para ajudar na investigação, descobrindo rapidamente que Jeremy também estava envolvido nos crimes. Uma caçada começou, com a polícia fazendo o possível para rastrear Jasmine e Jeremy. A polícia conseguiu encontrá-los em 24 horas. Neste ponto, durante as investigações, a polícia estava começando a juntar as peças do envolvimento da menina de 12 anos nos assassinatos brutais. Esta história em quadrinhos grosseiramente desenhada, retratando uma família sendo queimada viva, foi encontrada no armário da escola de Jasmine por um funcionário, depois que o massacre na casa de sua família foi descoberto. Vários colegas de escola confirmaram que os desenhos e as legendas tinham sido feitos por Jasmine. Alguns amigos testemunharam que o casal riu dos assassinatos nas horas que se seguiram e até apontaram detalhes sobre os crimes que só os assassinos saberiam. Jasmine e Jeremy foram presos no dia seguinte. O casal foi levado para interrogatório depois que testemunhas relataram ter ouvido os dois conversando sobre tirar a vida de alguém. Jasmine insistiu que não estava envolvida com os crimes, mas as evidências apontavam o contrário. No final, a polícia soube que os dois estavam igualmente envolvidos nos crimes e foram levados a tribunal logo após a captura. No tribunal, Jasmine se declarou inocente de todas as acusações. Ela explicou ao tribunal que todas as suas conversas sobre matar sua família eram puramente hipotéticas e que ela não tinha a intenção de realmente continuar com o crime. No entanto, as evidências obviamente pintaram um quadro muito diferente. Quando seu julgamento foi concluído, o júri decidiu que ela era culpada de todas as acusações e a condenou à pena máxima. Considerando que ela tinha apenas 12 anos na época, Jasmine não poderia ser condenada à prisão perpétua. Em vez disso, sua punição máxima foi de 6 anos atrás das grades, bem como 4 anos de supervisão policial. Pouco tempo depois, em 2008,
Jeremy foi levado ao tribunal e também considerado culpado de todas as acusações. Durante o julgamento, a mãe de Jeremy mantinha um santuário para ele em casa e orava por sua alma. Como era maior de idade, ele foi condenado a 25 anos de prisão antes de ser elegível para a liberdade condicional, mas é provável que ele permaneça atrás das grades pelo resto de sua vida. Depois que foram presos, Jeremy e Jasmine escreviam cartas um para o outro. 3 dias após o crime, Jasmine escreveu esta para Jeremy e dizia: "Nunca uma pessoa me afetou tanto. Sempre vai faltar alguma coisa sem você comigo. Meu advogado me disse que somos lendas. Parece mais perto da imortalidade. Segunda-feira estou sendo transferida para Calgary. Tristeza. Eu preciso manter contato." 2 dias depois, Jeremy respondeu: "Cara Jax, eu te amo mais do que a vida. Eu adicionei você à minha lista de visitantes, então, uma vez liberado, visite depois. Nunca esqueça o quanto eu me importo ou que eu te amo. Podemos continuar nos visitando até que possamos estar juntos novamente. Sem você, esta vida não vale a pena ser vivida. Beijos. O pensamento de estar com você é tudo que está me ajudando a ficar um pouco são. Estaremos juntos novamente, eu prometo. Mantenha-se fiel às suas promessas e eu cumprirei as minhas. Casey continua mentindo. Eu gostaria de poder te abraçar agora. Fique forte e continue a me escrever, por favor. Eu preciso de você. Eu te amo, sinto sua falta. Beijos e abraços. Seu amor, Jeremy. PS. Você disse que quer ficar noiva? Então aqui está uma pergunta. Quer casar comigo? Se assim for, então é um acordo verbal. Jasmine disse sim. Eles continuaram a enviar cartas um para o outro, até que a polícia determinou que eles já tinham evidências suficientes contra o casal e simplesmente parou de brincar de pombo-correio para os assassinos. A última carta de Jeremy para sua jovem namorada nunca foi entregue. Em nenhuma dessas cartas, nenhum dos dois expressou remorso pelo que haviam feito. Eles frequentemente falavam sobre o amor que sentiam um pelo outro e insistiam que, quando fossem libertados da prisão, se casariam. Jasmine passou por intensa terapia enquanto estava presa. Seus monitores estavam fazendo o melhor que podiam para garantir que ela tivesse uma chance justa na vida. Assim que ela foi libertada, recebeu avaliações psiquiátricas frequentes para determinar se estava ou não apta a lidar com o mundo exterior. Com o tempo, Jasmine começou a expressar remorso por suas ações depois de entender verdadeiramente a realidade do que ela havia feito para sua família. Em 2016, vários profissionais de saúde mental disseram que ela parecia genuinamente arrependida pelo que havia feito e queria fazer o possível para consertar as coisas e viver uma vida melhor. Jasmine cursou a universidade e, quando tinha 22 anos, apenas um ano mais nova que Jeremy na época do crime, Jasmine foi libertada da custódia da polícia. No final de seu tempo sob custódia, o oficial de condicional de Jasmine teria dito: "Você indicou por meio de sua conduta que deseja reparar o que fez. Claramente você não pode desfazer o passado. Você só pode viver cada dia com o conhecimento de que pode controlar como se comporta." Jasmine mudou de nome e sua nova identidade é desconhecida. Jeremy continua preso e também mudou de nome. E aí, o que vocês acharam desse caso? Deixem aqui pra mim nos comentários e eu vou comentar. Eu não sei nem por onde começar, mas eu acho que eu vou começar dizendo que esses pais tinham que ter chamado a polícia, né? Um homem de 23 anos namorando minha filha de 12 é pra chamar a polícia. Não é pra proibir de se ver, é pra colocar esse cara na cadeia. Eu acho que não existe nenhum país no Ocidente, principalmente o Canadá, em que um relacionamento assim esteja dentro da legalidade. Ainda que ela mentisse a idade na internet e na vida real, ainda que ela parecesse mais velha do que era uma menina de 12 anos. É cadeia nesse pedófilo. Se essa medida ia adiantar, a gente não sabe, não tem como saber também. Talvez eles tivessem sido vitimados por esse cara do mesmo jeito. Mas pelo menos eles teriam feito a coisa certa para proteger a filha deles. Sobre a menina,
Ela é complicada, né? Ela é complicadinha, né? 12 aninhos só e já assim, dizendo que é fã do Jeffrey Dahmer. Eu não sei nem o que dizer. Mas se fosse minha filha, não ia estar em show de punk rock nenhum. E eu posso falar com conhecimento de causa, tá? Porque eu sou roqueira. Eu comecei a frequentar esse tipo de show, não só como público, mas também como cantora, com 16 anos de idade. Vou até dar detalhe, porque vai que alguém é daqui do Rio de Janeiro e é dessa época, né? Eu frequentava Florença Rock Club em Vila Cosmos. Bons tempos, boas coisas. E ali eu comecei a ver que os adolescentes bebiam, uma galera bem novinha bebendo, era uma galera meio pesada. Tinha, assim, os caras bem mais velhos que assediavam a gente, que era mais novinha. E, na minha humilde opinião, não é um ambiente para uma menina de 12 anos só. É de 15 pra cima. E esse Jeremy é um maluco, um pedófilo, um abusador, um doido. Que merda de lobo é esse, pelo amor de Deus? Que surto! Tá exatamente no lugar que tinha que estar. Ele também ganhou uma nova identidade. Falo ou não falo? Falo. Jackson May. Esse é o nome dele agora. O dela eu não sei. A mãe dele faleceu em 2016 e ele provavelmente tá preso ainda e eu espero que ele apodreça lá dentro. A casa em que aconteceu o crime foi vendida em 2007 por $219 mil canadenses. E aí, comprarias? Viverias nesta casa? Ah, eu compraria, tá mais barata. Porque essas casas, onde esse tipo de coisa acontece, costumam ser vendidas a um preço bem abaixo do mercado. Então, pra pegar uma pechincha dessa, eu faria assim, gente. Aí eu chamaria um pai de santo lá pra dar uma limpada, acenderia uns incensos, faria umas macumba e ó, moraria sem problema nenhum. Se você gostou desse caso... Gostou desse caso não, né? Um pouco difícil gostar desse tipo de coisa. Mas se você gostou do vídeo e da forma como a história foi contada, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e de ativar o sininho, o bingolinho aqui, pra você ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!